Olá, pessoal, tudo bem? E aí, vamos conversar mais um pouquinho sobre direito previdenciário. Estamos aqui com mais uma aula do projeto Papo de Previdenciárias, conversando com vocês sobre benefícios por incapacidade. E hoje vamos abordar a valoração da prova. E ninguém melhor do que a doutora Simone Silva para estar conversando e expondo todas as peculiaridades dessa importante fase processual. Doutora, tudo bem? Boa tarde. Olá, doutora, tudo bem? Que bom poder estar aqui participando dessa aula do Papo de Previdenciárias e para falar de um tema tão importante, benefícios por incapacidade, provas no benefício por incapacidade. Sim, a gente está falando aí de valoração na prova, de um momento que os previdencialistas estão sendo um caos. A gente fica brincando, mas é porque nós temos tantas portarias, nós estamos tendo aí uma nova visão do processo administrativo, não é verdade? Exatamente, doutora. Eu brinco que o previdenciarista, depois do Covid-19, ele tá para enlouquecer, porque foram tantas portarias, uma atrás da outra, que nós já não sabemos mais qual dia não vai ter portaria nova. E tudo começou lá em 16 de março, né, quando o INSS suspendeu prazos, por exemplo, de prorrogação de procuração, renovação, cadastramento de tutela, de curador. Isso foi na portaria 373, mas não parou por aí. Logo no dia 19, pela portaria 8.024, o INSS informou que iria fazer só atendimentos presenciais, remotos, aliás. E a partir da portaria 412, ele regulamentou como seriam esses atendimentos remotos. Por exemplo, o cumprimento de exigência, que seria todo pela internet, a dispensa da autenticação de documentos, na verdade. E aí depois veio uma portaria, que é a portaria 9.891, já do dia 6 de abril de 2020, que trouxe uma grande inovação dentro de benefícios administrativos, que foi a instituição, doutora, do auxílio-doença, eles ainda colocaram o nome antigo, né? Auxílio-doença com atestado médico, que possibilitou ao segurado o envio desse atestado pelo meu INSS para a concessão do benefício. E aqui me surgiu uma dúvida, doutora. Eu realmente fiquei pensando, é uma antecipação de valores ou seria uma indenização por parte do INSS? O que a doutora interpretou dessa portaria? Então, realmente, mais uma vez, o texto, a forma que ele foi escrito, leva aí a uma duplicidade. A gente enfrenta isso em todas as portarias, praticamente, do INSS. Eu entendo que a gente fala aí de uma indenização. Por que uma indenização? Porque não é nem o valor total do RMI. A gente está falando aí de um adiantamento de apenas um salário mínimo. Então, devido ao INSS não poder fazer a perícia presencial e atentos que o segurado não pode sofrer por isso, foi dado esse tipo de indenização, e que no final vai ser descontado no benefício da pessoa, não é mesmo? É verdade, doutora. Eu compartilho também dessa mesma interpretação sua. Eu imagino que aqui não se trata de uma antecipação, como o INSS colocou, mas sim de uma indenização em virtude de não poder ser realizada essa perícia de forma presencial. E até porque, doutora, se trata ali de uma mera verificação da formalidade do atestado, se ele realmente tem o nome do médico, o CRM do médico, o tempo de afastamento, se ele indica o CID da doença. Então, dá a entender que, uma vez preenchidos esses requisitos, haverá sim a indenização no valor de um salário mínimo. E é interessante falar da questão do CID, porque há um tempo atrás aí a legislação trabalhista trouxe que não era obrigatório. Então, eu conversando com um cliente, e aí esse cliente, esse segurado, virou para mim e falou assim, doutora, mas não precisa mais com CID atestado. Aí eu, olha, aqui a gente está falando de um caso excepcional. Todos nós estamos tendo que nos adaptar a essa pandemia. E para esse atestado, o CID é requisito formal. É interessante tanto que está mudando, né? Realmente, doutora, inclusive, eu gostaria até de trazer aqui para a gente visualizar um exemplo da necessidade da indicação de CID, até mesmo de data de afastamento, início da incapacidade, porque eu tive alguns casos em que eu percebi que a ausência desses elementos que a portaria trouxe está levando
ao indeferimento desse pedido de antecipação. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela de um caso em que o INSS concedeu o benefício, a antecipação, porque estava formalmente correto o documento. Vai aparecer para vocês o documento que eu vou compartilhar. A gente consegue verificar aqui desse documento, olha como que o INSS está fazendo a análise dessa questão. Ele simplesmente verifica se foi anexado o atestado, se o atestado não tem rasura, né, não está com alguma impossibilidade de estar legível, né, o CID da doença, o nome do médico. Nós vemos aqui também qual é o tempo de afastamento indicado, né? E nessa questão aqui, se está formal, o benefício é concedido. Situação que não acontece quando o atestado não está formal. É o que aconteceu aqui nessa situação. Veja que aqui não foi informado a data do início do repouso e aqui também não foi informada a quantidade de dias de repouso. E aí surge aquela questão. Eu sempre falava, doutora, para o meu segurado, para o cliente, para ele pegar um atestado por tempo indeterminado. Mas agora com essa inovação e também com aquela legislação que instituiu a perícia, o auxílio-doença por até 120 dias, me parece que há agora uma necessidade de ter data de afastamento. Porque esse caso aqui não foi concedido por conta disso, não havia um prazo específico de afastamento. Entendi. Doutora, é muito interessante, né? E você que está aí nos assistindo, vocês estão vendo que são perguntas extremamente objetivas. A gente está falando aqui da formalidade do documento. Então, tinha ali a pergunta, vinha a resposta. Uma coisa bem automática, não é verdade? Sim, inclusive, doutora, eu queria fazer mais uma pontuação a respeito desse tema, né, dessa antecipação, porque a carta de concessão, doutora, ela não vem com a data, o período de afastamento, se foi concedido 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela apenas vem informando que foi deferido. O que me levou também a questionar se essa carta poderá ser utilizada posteriormente numa ação judicial, porque não há indicação ali do tempo de afastamento, ou se foi deferido ou indeferido por qual motivo. Vem tão somente a informação da legislação que faz a concessão desse benefício. Eu vou compartilhar com vocês também, para vocês verem como está vindo a carta de concessão nesse tipo de antecipação. Nós estamos acostumados com uma carta em que indica aqui o tempo de afastamento, mas olha como está vindo o INSS. Qual é a decisão? Deferido. Por quanto tempo? Não fala. Simplesmente indica que foi deferido, faz a fundamentação na legislação e na portaria que regulamentou, mas não indica que quanto tempo essa pessoa vai receber esse benefício. Doutor, e qual é a interpretação da senhora sobre isso? A senhora acha que é os dias do atestado médico? E como nós vamos falar isso para o nosso cliente? Como que a gente vai falar de um pedido de prorrogação futura? Doutora, a minha interpretação é que a carta de concessão, da forma como ela veio, ela vai impedir um ajuizamento de uma ação, porque ela não está fundamentando o ato decisório. Inclusive, é passível de impugnação nesse sentido, porque nós sabemos que todo e qualquer ato administrativo deve ser fundamentado. Então, aqui está muito vago e, ao meu ver, da forma como está, impede, por exemplo, uma ação judicial, mas não impede um pedido de prorrogação administrativo, caso esse benefício venha a ser cessado em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias. Inclusive, doutora, alguns casos que estão sendo indeferidos, o INSS não está colocando aquela trava do sistema de 30 dias para um novo requerimento. Está sendo possível fazer um novo requerimento imediatamente após o indeferimento. Olha, isso é muito interessante e talvez isso pode ser reflexo até daquela outra portaria, que fala que quando algum erro no sistema, um servidor faria aí uma carta de exigência para a pessoa ir juntar a documentação, quando tem algum tipo de inconsistência.
talvez poderia até ser um reflexo disso. Eu fico brincando com o estudioso da área previdenciária, a gente tem fundamentos, a gente tem o conhecimento, mas a gente também está muito pagando para ver, não é verdade? Sim, está tudo muito novo, né, doutora? Nós estamos tratando de uma situação que não tem nem 30 dias. Então, é algo que nós não sabemos como vai se desenrolar, mas já está sendo possível identificar alguns problemas e também, doutora, identificar uma nova área de atuação do advogado previdenciarista. Esse é o momento do advogado também voltar os seus olhos para o benefício administrativo. Muitas vezes nós focamos a nossa atuação tão somente na concessão judicial, mas me parece que agora, mais do que nunca, o advogado, instruindo esse processo administrativo com uma boa documentação, vai lograr êxito na concessão de um benefício administrativo. Daí a importância de se fazer a valoração dessa prova também no benefício administrativo, anexando documentos que comprovem a incapacidade, mas que provem também qual é o tipo de atividade exercida para que se possa fazer um nexo entre a incapacidade e a doença e o trabalho exercido. Doutora, é verdade, até porque agora, as demandas judiciais, ou o juiz pede para a gente, ou para o INSS juntar todo o PA, né, todo aí o processo administrativo, ele tem que ser bem fundamentado para quando você ir para o judiciário, eles não questionarem que o INSS não teve acesso a esse documento, não extinguirem seu processo em julgamento de mérito. E nessa linha, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa valoração da prova. Quais são as provas interessantes? Como fazer uma correta leitura dessas provas? Doutora, apesar da portaria e da legislação que instituiu esse benefício de antecipação se resumir à regularidade formal do atestado, eu imagino que o advogado deve ir além. Até porque nós não sabemos se o INSS vai utilizar esse tipo de perícia indireta por mais tempo. Se ele vai continuar fazendo essa avaliação, porque isso pode gerar, por exemplo, uma redução de custos, não haverá necessidade de tantas agências abertas, de tantos funcionários trabalhando na agência. Então, eu imagino que é algo que o INSS pode deixar dentro do benefício por incapacidade, essa perícia indireta, que não é algo novo, né, doutor? É algo que já está previsto, inclusive desde 2016, essa possibilidade de fazer a avaliação documental, que poderia ser chamada talvez de uma perícia simplificada, talvez a ser confirmada posteriormente com uma perícia presencial. Então, partindo dessa premissa, o advogado deve estar atento aos documentos a serem anexados nesse processo administrativo. Aquele caso que eu acabei de mostrar que foi indeferido, porque não havia a data do início do afastamento, é justamente porque tratava-se de um segurado que estava com um vínculo ativo e ele precisava ter anexado naquele requerimento a data do último dia trabalhado, para que o INSS pudesse verificar se havia mais 15 dias de afastamento. Então, apesar do INSS falar que só vai analisar o atestado, eles fazem uma análise talvez um pouco mais completa. Daí a importância do advogado fazer essa instrução. Sem contar, doutora, na juntagem de documentos que comprovem a existência, a permanência ou até mesmo o agravamento da incapacidade, especialmente nas doenças psíquicas, que são doenças de difícil comprovação, é necessário buscar prontuários médicos, buscar receituários. Eu sempre gosto de falar, quando o cliente está doente há muito tempo, junte ao processo pelo menos um documento médico de cada ano, busque o prontuário, faça a correta instrução, porque isso vai levar ao deferimento. Tem documento que pode ser utilizado também dentro do processo previdenciário, apesar de ser um documento trabalhista, como, por exemplo, o PPP, que traz ali a profissiografia, indicando a atividade exercida, e aí com isso você faz um nexo com a incapacidade do cliente e prova talvez ali o direito ao benefício. Então, com certeza. E esses documentos, que antes, por exemplo, do PPP, que a gente sempre pensava na aposentadoria especial, eles devem e têm que ser melhor aproveitados. Porque ali você está contando todo o ambiente de trabalho. Ele está pegando peso, ele fica em pé, o que ele realmente faz. E a instrução administrativa, como a senhora mesmo falou,
ela tem aí cada vez mais força. A gente tem que pensar que nós temos aí as juntas recursais que estão aí inovando, muitas vezes com decisões melhores até que o judicial. Isso para a gente é tão novo, é tão interessante você pensar que uma dessas câmaras recursais vai trazer para você uma coisa melhor do que o judiciário. Mas isso está acontecendo, né? Exatamente. Até porque nós temos somos chamados, né, como advogados de judicializadores. Nós não tentamos resolver essa demanda de uma outra forma. E, especialmente em benefícios por incapacidade, inclusive no BPC Loas, nós estamos tendo decisões mais interessantes na junta de recurso, na CAGE, do que no judiciário. Então, o advogado previdenciarista, ele deve voltar a sua atenção para essa nova gama de atuação no administrativo, porque o cliente, gente, ele não consegue pensar nesses documentos, ele não consegue organizar essa documentação. Então, se o advogado não pensar em como ele vai fazer essa prova, que documento ele vai precisar, o que juntar, o que não juntar, o que levar ou não levar para o processo, nós teremos problema na concessão administrativa e talvez até num futuro processo judicial. Então, a atuação do advogado se tornou muito importante na produção dessa prova. E também até na escolha, né, doutora? Porque normalmente, quando eles analisam a incapacidade do meu cliente, e nessa incapacidade eles falam que não existe, eu não costumo recorrer tanto. Agora, quando ele fala ali da carência, quando ele fala aí, ou quando eu tenho um documento novo, aí sim, eu estou fazendo o recurso da via administrativa. É uma coisa que eu preferia judicializar. Mas essa mudança de pensamento, ela tem que começar, inclusive, na gente. Exatamente. E tratando agora, doutora, um pouquinho do processo judicial, dessa prova no processo judicial. Eu gosto muito de trazer para o processo judicial um entendimento que o novo CPC trouxe. O artigo 369 do CPC, ele vai falar um pouquinho de como pode ser a produção de provas, e ali ele traz uma ampliação dessa produção. Ele diz qualquer meio de prova lícito e admitido em direito. Então, aqui, para mim, surgiu uma possibilidade, por exemplo, doutora, de se utilizar documentos como o Manual de Perícias do INSS para fazer prova dentro de um processo judicial. Talvez outros documentos que nós não estávamos atentos, né? Levávamos tão somente ali um relatório médico, mas me parece que o CPC deu uma largada nessas possibilidades de documentos. Eu até gostaria de compartilhar com vocês essa questão que eu não sei se todos utilizam, mas do manual de perícias. O manual de perícias do INSS, ele traz uma ponderação que eu gosto muito de usar quando você leva para a justiça um caso em que a pessoa está ali prorrogando o benefício por incapacidade há 3, 4 anos, ou seja, trata-se de uma incapacidade indefinida, ela não tem um tempo certo para terminar, como o auxílio-doença exige, e às vezes você judicializa essa demanda e ao invés de vir uma aposentadoria, vem um auxílio-doença de novo. E a pessoa já está em gozo de auxílio-doença por 4, 5, 6 anos. Mas veja o que o manual de perícias do próprio INSS diz no critério de invalidez. Eu vou compartilhar com vocês essa tela e é bem interessante. O próprio manual indica aqui para gente o critério de invalidez. Veja só, ele vai dizer que a invalidez que gera, no caso, a aposentadoria, ela pode ser definida como aquela que é por prazo indefinido. Ou seja, aquela pessoa que está gozando de auxílio-doença por 1, 2, 3, 4 anos, ainda mais agora em que a própria legislação já indica que auxílio-doença é só 120 dias, isso aqui é uma arma na mão do advogado previdenciarista. Porque ele pode chamar o processo à ordem e dizer: Excelência, esse segurado já está em gozo de benefício por 2 anos, não é possível que vai fazer um novo auxílio-doença, aqui é caso de aposentadoria. E essa é uma prova que nós podemos pegar emprestada lá da via administrativa para o judicial.
Certo, doutora. Eu queria, falando dessa valoração, a senhora falasse aí um pouquinho também de uma prova que a gente vai buscar, às vezes, lá na seara trabalhista. Aquele nexo entre o CNAE e o CBO da função. Sim, doutora. É algo extremamente interessante, porque o Decreto-Lei 3.048 de 99, que veio regulamentar a Lei de Benefícios, ele faz ali para nós um critério muito objetivo entre o ambiente do trabalho e a doença, de forma que ele indica na sua lista C determinados ambientes de trabalho que são tendenciosos a gerar determinadas incapacidades. Isso está na lei. Então, é algo que o advogado pode trabalhar. Eu vou compartilhar com vocês aqui também uma tela, mostrando exatamente uma impugnação que foi feita por mim em um processo judicial nesse sentido. Porque o próprio CNAE da empresa está na relação do decreto 3.048, que indica a existência da incapacidade. Essa cliente, no caso, ela era portadora de epilepsia, que é o G40. O CNAE da empresa dela era o 8121. Veja que aqui eu estou mostrando para vocês um pedaço do Decreto-Lei 3.048 na sua lista C. Olha só, o G40, que é o CID da doença da minha cliente, ele está no CNAE da empresa dela, 8121. Aqui abaixo, eu até fiz a juntada do cartão do CNJ, onde mostra o CNAE 8121. Então, nós estamos aqui diante de uma constatação que a própria legislação faz, que o ambiente em que é exercida esse tipo de atividade cadastrado no CNAE 8121 pode gerar esse tipo de incapacidade. Então, você trazendo isso para o processo, o juiz vai ter uma certa dificuldade de não acolher o seu pedido, porque está muito bem fundamentado, doutora, inclusive na legislação. Sim, e lembrando, pessoal, que o CNAE é aquela classificação nacional das atividades econômicas. Você vai ver ele sempre quando você vai pegar ali a certidão da empresa. Aí você vai olhar lá no cantinho, vai ter o CNAE dela. Muitas vezes ela não tem só um CNAE, eles colocam o principal e vários outros. Então, essa análise compensa ser feita em todos esses CNAEs. E o CBO, todo mundo também sabe, mas para quem aí não está tão acostumado com essas siglas, é o Cadastro Brasileiro de Ocupação. Você pega aí também no site do MTE, de uma forma bem clara. Tudo bem? Sim, doutora. Inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do CNAE, aliás, da pesquisa do CBO. É muito simples. Aqui nós estamos dentro da tela do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, aonde você consulta o CBO. Basta você digitar aqui o nome da profissão. Ele vai trazer para você a profissiografia, ou seja, o que essa pessoa exerce dentro dessa atividade. Tá vendo, pessoal, como a técnica é importante? Lembrando que a todo mundo que está assistindo essa aula, que a doutora Simone fez um e-book maravilhoso que vocês vão poder estar baixando, só se inscrever no canal e estar baixando, ok? Continuando aí as nossas pontuações técnicas sobre a valoração da prova, eu queria um pouquinho que você falasse para a gente sobre a tela SAB. Eu insisto sempre na tela SAB, porque é um documento que a gente puxa lá do administrativo, era muito difícil, e hoje, em tempos aí de reforma, ele vai ser um coringa. Isso. O manual de perícias do próprio INSS, ele indica ao médico que vai fazer a avaliação do segurado que ele deve preencher um formulário. Esse formulário é o SAB. Neste formulário, o médico deve descrever algumas situações, como, por exemplo, o ambiente de trabalho, a atividade exercida, os sintomas, fazer anamnese, indicar os relatórios levados pelo cliente na perícia, os exames médicos. Tudo isso é digitado, é relatado na tela SAB, inclusive o CID da doença, o tempo de afastamento, se é acidente de trabalho, se houve isenção de carência, se cumpriu a carência. São todas informações que estão na tela SAB. E isso agora está disponível, né, para ser solicitado pelo meu INSS e é uma mão na roda do cliente, do advogado previdenciarista. Por quê? Com essa tela, muitas vezes você pode salvar um processo judicial, porque é muito comum, doutora,
aquela perícia, inclusive vou mostrar uma aqui para vocês, em que o médico fala que a incapacidade surgiu no momento da perícia. A pessoa entrou dentro da sala e naquele exato momento, ou na data do último relatório, é que surgiu a incapacidade. E a tela SAB está ali para salvar essa situação, porque é possível usar um documento produzido pelo próprio INSS, reconhecendo a data do início da incapacidade, qual é o CID que gerou aquela incapacidade, para reverter eventual ação judicial que não esteja sendo conduzida de forma tão favorável. Daí a importância da tela SAB. É uma tela importante e a gente tem aí aquele ranking, vamos dizer assim, de atestados, não é mesmo? Que tem aí o TST, a súmula número 15 de 2003 e também tem a lei, que fala sobre esse ranking. Então, a gente tem aí, primeiro, os peritos federais do INSS, lembrando que o perito do INSS ele é um perito federal, então ele também é equiparado ao nosso perito do nosso processo. Depois, nós temos o perito aí da empresa. Depois, nós temos os laudos dos exames do SUS. E, por último, do médico particular. Então, pessoal, na hora que você está ali pontuando a data do início de uma incapacidade, você tem aí 3 telas SAB, cada uma falando que era naquela data, cada uma fazendo com um marco. Sempre que eu falo de benefício por incapacidade, eu gosto de fazer uma linha do tempo. Então, eu tenho aqui 3 marcos. Como que vai vir agora um outro perito e vai colocar um marco anterior? Como que a gente vai falar de uma doença pré-existente? Como a gente vai conseguir esses questionamentos? Então, a gente, tecnicamente, nós estamos levando uma outra prova que tem o mesmo nível hierárquico, não é isso, doutora? Isso mesmo. Essa súmula 15 do TST, ela reproduz, né, a literalidade de um artigo de lei e cria realmente essa hierarquia de documentos. E nós sabemos que muitas vezes nós orientamos o nosso cliente a pagar uma consulta para pegar um relatório mais detalhado, porque às vezes vem aquele relatório do SUS tão ruim e acaba que nós temos esse problema, né, da hierarquia de atestados, em que a lei fala que o atestado do médico assistente é o último, né, da lista de ranking. Mas eu sempre digo, doutora, além de utilizar a tela SAB, né, para poder ranquear na mesma categoria, né, o próprio INSS reconhecendo a incapacidade, eu digo também que o advogado previdenciarista, ele não pode se esmorecer. Benefício por incapacidade é um benefício complexo, muitas vezes depende de uma impugnação muito específica ao laudo, de uma produção muito boa de provas, mas caso você não tenha êxito na ação, recorra. Por quê? Existe um posicionamento atual da TNU, que eu vou até compartilhar a tela com vocês. Excelente, pessoal. Olha a dica. Indicando que realmente existe sim, né, como a doutora bem pontuou, esse ranking de atestado, mas que o juiz, ele pode, né, fazer a análise da prova e se ele constatar a existência de uma incapacidade por um relatório do médico assistente, nada impede que ele não acolha o laudo pericial e acolha ali o laudo do assistente técnico. Inclusive, situação, né, doutora, que hoje está prevista no próprio CPC, né? O CPC, no seu artigo 479, ele trouxe para o juiz essa possibilidade de não ficar vinculado ao laudo judicial tão somente. E esse entendimento recente da TNU veio para reafirmar isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, porque realmente há um entendimento de que esses laudos e atestados médicos são documentos unilaterais, então teriam, em tese, uma força probante menor. Mas aqui a jurisprudência vem entendendo que o julgador não está distrito às informações do laudo pericial, ou seja, se existem outras provas nos autos que remetem à incapacidade, como, por exemplo, atestado, né, internações, etc., o julgador, ele pode, né, doutora, fazer a valoração dessa prova e conceder o benefício, até por aquele princípio que nós amamos e que quase não é aplicado, o princípio da primazia do acertamento das decisões previdenciárias, né, tão defendido aí pelo nosso querido Savares.
Veja só que essa decisão é uma decisão recente da TNU de 2018. Então, se você impugnou, fez tudo certinho e não teve êxito, vale a pena fazer o recurso. Uma excelente dica aí para vocês. Isso, aqui em Goiás a gente sempre critica muito isso. Quando a perícia ela é boa, muitas vezes eles falam, não, ela não serve. E aí vai pelo livre convencimento do próprio magistrado. Agora, isso também pode ser usado a favor do segurado, como a doutora Simone disse, e trouxe esse julgado excelente que nós podemos começar a colocar e a impugnar. E sobre impugnar, doutora, a gente tem aí também uma nova forma de impugnação trazida pelo CPC. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, doutora. O CPC ele consagrou no seu artigo 473 exatamente como deve ser esse laudo. Inclusive, eu vi recentemente uma entrevista de um médico perito do judicial do TRF4 e ele também fazia críticas a essa ausência de legislação para que ele pudesse orientar o seu trabalho. Mas o artigo 473, ele vai dizer muito claramente que no seu inciso 3º, de que o médico, ele deve indicar, na verdade, parágrafo 1º, ele deve indicar como ele chegou à conclusão. Por quê? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela de um laudo pericial. Para quem tem vivência, para quem não tem, é muito bom a gente visualizar como isso acontece na prática. Por quê? É muito comum, doutora, quando o advogado faz quesitos ou quando ele não faz, vira aquela resposta vaga, né? NA, não, sim. O médico não faz a indicação de como ele chegou àquela conclusão de que está incapacitado, de que não está incapacitado, ou até mesmo porque ele discorda do laudo do assistente do seu cliente, né? Não basta dizer tão somente ali porque sim ou não, né? Eu vou compartilhar com vocês a tela do CPC, só para a gente ver que o próprio código, aqui no artigo 473, ele vai dizer, olha, quando o laudo foi elaborado, o que ele deve conter? Uma exposição do objeto da perícia, a análise, a indicação do método utilizado, né, pelo perito, uma resposta conclusiva. Quantas vezes a gente não tem resposta conclusiva? Aqui também vai dizer que ele deve apresentar a sua fundamentação, indicando como alcançou as suas conclusões. Então, o advogado previdenciarista, ele não pode se deixar bater por aqueles laudos que vêm não, sim, não e sim. Ele precisa fazer essa impugnação, porque muitas vezes você salva um benefício por conta dessa impugnação. Eu vou compartilhar com vocês uma tela exatamente dessa forma como os laudos são elaborados. Veja só, nós estamos aqui diante de um laudo padrão aqui do nosso TRF, e aqui nós temos, veja só, o perito até aqui que respondeu, né? Mas às vezes a gente vem com a informação assim, não, sim, não e sim. Esse caso em específico, por que eu quis mostrar? Esse é aquele típico laudo que a incapacidade surgiu na data do último documento. Olha, essa situação, ela se trata, eu vou mostrar para vocês o CNIS desse cliente, vocês não vão acreditar que uma pessoa que recebeu aposentadoria por invalidez, que é o caso, ficou incapacitada só em 2017, como o perito mostrou. Nós estamos aqui com o CNIS dele, veja que no CNIS ele já recebeu aposentadoria por invalidez de 2008 a 2015. E no laudo, o perito indicou que a incapacidade surgiu em 8/5/2017, que é a data do último atestado dele. Se fosse um laudo que não fosse impugnado, essa pessoa perderia o seu benefício. E nós não estamos tratando de um requerimento novo. Aqui se trata de um requerimento antigo. Eu vou compartilhar com vocês a data do requerimento. Veja só, são muitas telas, mas todas estarão no nosso e-book. No dia 11/9/2015, ele fez o pedido de auxílio-doença, logo depois que a aposentadoria dele foi cessada. Ele fez o pedido.
e o perito indicou que a incapacidade surgiu em 2017. Nessa situação, o que eu fiz? Os autos foram instruídos com cópia de laudo médico, de prontuários médicos que indicavam a internação, porque se tratava aqui de uma doença psíquica com várias internações. Então, partindo disso, eu fiz a impugnação, pedindo ao perito que fizesse a complementação da perícia para responder os quesitos apresentados, assim como indicar por que ele divergia do laudo do assistente, ainda mais se tratando de um segurado que recebeu aposentadoria por invalidez. E aí, qual foi o resultado dessa impugnação? Daí porque nós estamos aqui esse tempo todo falando de benefícios por incapacidade. O resultado foi que, depois de impugnado, depois de feitas essas considerações, o perito respondeu afirmativamente à existência da incapacidade e o juiz acolheu o nosso pedido, indicando a existência da incapacidade a partir de agosto de 2015 e o benefício foi concedido. Tá vendo, pessoal? Ao Olha, invés de ter mantido, sim. Daí a necessidade da impugnação, doutora, da correta valoração da prova. E por isso que eu trago, a gente faz isso para vocês, porque essa troca de experiência, pessoal, quantas vezes a gente reclama, principalmente em grupos de WhatsApp, porque todo mundo reclama em grupos de WhatsApp, justamente que as perícias são ruins, os juízes são ruins. Sim, a gente não está no momento fácil da Previdência, mas é muito bom essa troca de experiência. Olha aí, a doutora Simone mostrou todo um processo para vocês. Mostrou qual que foi a argumentação dela, qual que foi a falha do perito e, principalmente, uma sentença favorável, que é o que todo mundo quer. Não é verdade, doutora? É verdade, doutora. E eu acho que seria muito bom também a gente deixar uma dica aqui para esse momento, né, que a gente está vivendo, um momento de agências fechadas, perícias suspensas no âmbito do judicial, os clientes ficando loucos por conta dos benefícios por incapacidade, e muitas vezes a gente não sabe como agir, doutora. Faz um pedido de antecipação de auxílio-doença, espera a agência do INSS abrir, espera a perícia judicial voltar. Eu acho que é o momento do advogado tomar uma decisão muito acertada, até porque, doutora, o CPC, o santo CPC, né, que agora tem tantas previsões normativas de algo que era às vezes praticado na jurisprudência, mas agora está na legislação, o CPC ele trouxe no seu artigo 464 a possibilidade de uma perícia simplificada. E muitas vezes a gente está aqui debatendo de perícia indireta e falando de perícia indireta e a dificuldade de se realizar, se o Conselho Federal de Medicina vai ou não autorizar isso. E talvez a resposta já está ali no CPC desde 2015, inclusive sendo aplicada por alguns juízes que são mais garantistas, né, que socorrem os direitos sociais. Sim, técnicos. Então, doutora, eu acho que uma boa dica para a gente deixar aqui para o pessoal seria talvez uma perícia simplificada, doutora. Você conseguiria trazer aqui para a gente, em poucas palavras, como funcionaria isso? Se compensa fazer? Em qual momento fazer? Se faz uma antecipação de auxílio-doença no INSS, ou se aproveita o processo judicial para fazer uma perícia simplificada? Olha, doutora, como tudo no INSS está muito complicado, ainda mais para a gente não perder aí, que a gente sempre tem aí a nossa DER, essa perícia técnica simplificada, ela veio. A gente teve aí a nota técnica do CNJ, que foi muito discutida e muitas vezes mal interpretada. Aqui a gente não fala de perícia remota. Não é perícia indireta, é uma perícia técnica simplificada. O que é isso? Exatamente. É como se a gente pegasse a perícia e dividisse em duas etapas. A primeira etapa é a análise documental. É justamente o que a gente está falando aqui. E depois, a segunda etapa, quando o judiciário voltar, seria essa análise presencial, seria o exame físico. Então, nada mais é do que a gente fragmentar a perícia em duas partes, possibilitando aí uma análise judicial antecipada. Exatamente, doutora. Eu estou até aqui com alguns livros, né, que a gente acaba usando na nossa vida prática e fala exatamente isso, o artigo 464 do novo CPC, que é uma inovação, né, o antigo não trazia. Ele vai dizer que a prova técnica simplificada, ela consiste na inquirição do especialista pelo juiz sobre algum ponto controvertido. Ou seja,
O juiz recebe a inicial, tem que haver o pedido, né? Porque o Claro, juiz sim. vai agir de ofício. Você deve fazer uma petição indicando, ó, estou no momento de pandemia, agência fechada, perícia judicial suspensa. Então, eu preciso da aplicação aqui do 364, do 464 do CPC para uma perícia simplificada. Qual é o ponto controvertido? Talvez a existência da incapacidade, mas aí você junta ao processo um relatório médico minucioso, com detalhes, indica a profissão, faz a correta profissiografia, junta um PPP, um CBO, faz o nexo técnico, enfim, municia o processo de documentos que possibilitem ao juiz fazer algumas perguntas. Talvez ele faça uma, duas, três perguntas sobre o ponto controvertido da demanda para o perito responder online, não precisa ninguém se encontrar, tudo virtualmente, e aí, vindo a resposta, o juiz vai ter um fundamento para fazer uma antecipação de tutela do benefício do seu cliente. Exatamente. Daí é completa. Sim, e lembrando isso, a gente não está falando de perícia remota, a gente não está falando aquilo que o CRM falou que não aceita. Pessoal, a gente está falando de uma coisa que já está na nossa legislação e que não era aplicada. Eu sou também a favor da pessoa ir lá no consultório fazer a perícia presencial, sem dúvida. Mas e aí, a gente tem essa possibilidade hoje? Alguns casos sim, na maioria não. Então, essa dica eu acho que foi perfeita, doutora. Ela veio para fechar com chave de ouro a nossa aula e trazer aqui para vocês o intuito desses nossos encontros, que é compartilhar a nossa vivência, a nossa experiência, aquilo que nós estamos aplicando, né, doutora, nos nossos casos concretos, trazer para vocês a ideia da necessidade do advogado previdenciarista estar em constante atualização, em constante estudo, renovando ali as suas teses, né? Não se dando por vencido, buscando sempre o melhor benefício para o seu cliente. Exatamente. Lembrando que se a jurisprudência está ruim, cabe a nós, advogados, munidos das informações corretas e com a técnica necessária, mudar. Porque o nosso cliente, ele precisa da gente. Pessoal, nós ficamos por aqui. Doutora, quer deixar mais algum recado final? Doutora, o que eu quero deixar é para os advogados, os nossos colegas previdenciaristas, que talvez estavam tão desanimados, né, após a reforma da Previdência, com tantas inovações, aparentemente uma redução de atuação do advogado, mas me parece que o cenário tem mostrado a necessidade constante do advogado assessorar o cliente no administrativo, no judicial, uma boa produção de provas, a utilização de boas teses, bons documentos selecionados, documentos que comprovem a incapacidade, a utilização também, doutora, da análise biopsicossocial, não é verdade? Que muitas vezes a gente só usava lá no BPC-LOAS, mas que pode ser aplicado aqui, inclusive tomando como base, por exemplo, aquela súmula 47 da TNU, porque muitas vezes vem ali um relatório indicando a existência de uma incapacidade parcial. Mas, se você levar em conta o grau de instrução, se você levar em conta a idade do segurado, tudo isso influencia na sua capacidade de retorno ao mercado de trabalho. Tudo bem, a doença não gera uma incapacidade permanente, total, mas me diga, como que esse segurado com 60 anos de idade, que sempre foi pedreiro, vai voltar para o mercado de trabalho? Nunca estudou, sabe, nem escreveu o seu nome muitas vezes. Então, o juiz, ele precisa estar atento a todos esses fatores. E quem vai levar isso à ação do judiciário? Você, advogado previdenciarista. Então, as nossas dicas estão aí, aproveite as nossas aulas, entre no nosso canal do YouTube, faça sua inscrição, assista aos nossos vídeos. Novos vídeos serão publicados a respeito da atuação previdenciária. Baixe o nosso e-book e conte conosco para a sua atuação dentro das demandas previdenciárias. Isso aí, pessoal. A doutora Simone deu essa super dica, essa troca de informação e do conhecimento técnico dela. Lembrando que a gente vai ter aí aulas sobre revisitação, sobre extensão da qualidade segurada e doença pré-existente. Além de, claro, INSS digital, que também está sendo aí um dor no nosso coração. Vamos colocar assim. Segue a gente e até a nossa próxima aula. Beijão! Até logo!